Esse é o canal Protaço. E hoje vamos para a terceira parte dessa nossa história. Espero que curtam. Começamos da última cena, onde vemos as garras do monstro quase tocando o rosto da Lita. E então escutamos fortes batidas em um galão de gasolina segurado pelo nosso prota. Nem o monstro nem a Lita entendem o que está acontecendo ali, e nosso prota continua a bater com mais força no galão, gritando que ele está ali e chamando a atenção da criatura. O monstro então vai em direção ao Bota com toda a sua velocidade e o bocão bem aberto, doido para comer nosso prota. Nesse instante Bota pega o galão com força, e vai em direção daquela criatura. Ele então joga o galão dentro da boca do monstro e vemos qual a real intenção dele. Nosso prota desvia do ataque do monstro de forma excepcional, deixando o Leviatã no vácuo. O monstro então desliza e vai de encontro a uma parede de concreto. Podemos ver que ele sente esse golpe. Enquanto isso nosso Bota cai perto da espada de seu pai, e dessa forma ele agarra, e se força a levantar. Aquela besta se levanta e se recupera, porém com o galão de gasolina vazando em sua boca para todos os lados. Bota com o olhar de Protaço, grita bem alto falando para ele morrer de uma vez. E vemos ele balangar sua espada para a frente, mirando em uma barra de aço que estava fincada, em um resto de entulho ali perto. O impacto gera algumas faíscas, que são jogadas em direção a toda aquela gasolina espalhada pelo chão. O plano do nosso prota dá certo e o monstro fica em meio às chamas e labaredas. Podemos ver que o fogo está causando muito dano. Nosso prota, no melhor estilo herói, pega sua irmã com um braço e sai correndo dali, para evitar as chamas. Ele diz para sua irmã que estão quase chegando na escada e quando subirem lá ficaram a salvo. Enquanto isso o monstro está se debatendo em meio ao fogo para todos os lados, quando então ele bate naquela caixa verde, aquela onde estava o explosivo. Bota escuta o barulho da caixa sendo jogada no chão e olha para a bomba girando em meio ao fogo. Ele logo percebe que a bomba parou muito perto das chamas, e com uma cara de espanto ele grita para Lita se abaixar porque aquela bomba vai explodir, e sua irmãzinha fica sem entender muita coisa. A bomba começa a soltar um som alto e fino saindo fumaça dela, só dá tempo para o nosso prota abraçar sua irmã e se jogar em direção ao chão o mais rápido possível. A bomba então explode causando um grande dano e atingindo o monstro em cheio, e podemos ver ele incinerar em meio às chamas. Quando temos a vista de longe podemos ver que aquela explosão foi gigantesca causando destruição a toda a ilha, jogando destroços para todos os lados. Bota e sua irmã são arremessados para o alto e vão em direção à água, o que é uma grande sorte, pois vemos que todo o prédio colapsou e foi destruído. A parte boa dessa destruição é que o prédio caiu em cima da maioria dos monstros que os estavam perseguindo. Nossas crianças estão agora em desespero caindo de toda aquela altura, e completamente sem esperanças. Vemos que tudo foi a ruína e que não serão capazes de morar mais ali. Os escombros caem dentro da água e atingem também os ovos que ainda não haviam sido chocados, matando assim grande parte dos monstros bebês comedores de gente que ali estavam. Bota e Lita estão bem e nosso prota vê aquela cena e nada para a superfície com a sua irmã. Ele consegue resgatar Lita e sair da água são e salvo. E agradece a Deus por estarem bem e vivos com apenas alguns arranhões. Ao olhar para trás ele vê o tamanho da destruição que a sua ideia maravilhosa causou. O prédio havia sido totalmente devastado, sobrando parte do barco que estava em seu topo para fora da água. Então o butico do nosso prota tranca e ele percebe que tem algo atrás dele, e podemos ver que é uma garra. Ao olhar para trás sem acreditar, ele vê o que já imaginava. Um dos monstros sobreviveu e o está encarando firmemente, o que não é coisa boa. E como tudo que é ruim pode piorar, mais monstros saem da água em direção às nossas crianças. Todos eles com os olhos voltados para o lanchinho. Lita já solta um grito de medo enquanto Bota a abraça, tremendo sem ter muita saída. Aquela criatura então começa a ir em direção dos dois e atacar eles. Nosso prota pega a espada de seu pai e tenta protegê-los, porém o monstro consegue segurar a arma dele com a boca. Mas enquanto um deles está com a boca ocupada, vemos vários outros começando as suas investidas também. A criatura força seus dentes e chega ainda mais perto de acertar o Bota com suas presas. Vendo que está sem saída os olhos do nosso prota se enchem de lágrimas.
Ele pensa que não quer morrer ali. Nessa hora algo acerta uma das criaturas pelas costas, a fazendo soltar a espada do nosso prota. Bota e sua irmã olham para a direção de onde veio aquele arpão, e veem uma mulher de cabelos brancos vindo em sua direção. Em cima de uma prancha e cheia de armas na cintura. Nossas crianças se surpreendem por verem outra pessoa em alto mar. A maioria dos monstros voltam suas atenções para aquela mulher desconhecida, de cabelos brancos e biquíni pequeno. Então as criaturas começam a ir em direção dela para atacarem, e enquanto isso ela saca da cintura uma espécie de metralhadora. Ela então engatilha aquela arma e começa a atirar na direção em que os monstros estão vindo. Essa arma solta vários arpões, que acertam em quase todos os monstros. E realmente parece ser muito útil. Vemos também esses arpões quase acertando nosso prota e sua irmã, que ficaram em meio ao fogo cruzado. Bota tenta proteger sua irmã com seu próprio corpo, para que ela não seja atingida e fique bem. A mulher continua a atirar sem parar e mira agora em direção à água, onde vemos várias criaturas submersas, mergulhando em sua direção. Bota observa de longe aquela mulher matar vários monstros de uma vez só. E fica incrédulo como ela é boa nisso. De repente um monstro se movimenta por trás das nossas crianças, e avança ferozmente em direção do nosso prota, que fica sem tempo para reagir a essa investida. Restando apenas ele desviar com sua irmã, do golpe fatal vindo daquela garra afiada. Nosso rascunho de protaço segura firme na arma de seu pai e contra-ataca aquele monstro bem no meio da cara. Mas ele agarra a espada do prota com as mãos, imobilizando nosso pequeno. E ataca com a outra garra em direção à cabeça do bota. Já em desespero nosso prota é salvo por uma saraivada de arpões que acertam na lateral do monstro, o jogando para longe. Vemos então que aquela heroína está tranquila mirando na direção deles. Ela então solta o cartucho da arma para recarregar e continuar com sua missão de resgate. Mas então um monstro surge bem atrás dela sem avisar. Ela consegue desviar de última hora, mas aquela criatura consegue desarmá-la arremessando sua arma no oceano. A metralhadora afunda de forma rápida e vemos que esse ataque acabou ferindo nossa heroína de cabelos brancos. Ela então faz uma cara de protaçar. E enquanto mais monstros nadam para dar o bote em sua direção, como se fossem tubarões. Ela saca duas espadas das costas e entra em posição de combate. Nessa hora podemos ver a mesma tatu do pai do nosso prota no braço esquerdo dela. Nossa heroína então acelera sua prancha em direção ao cardume de criaturas marinhas, e se lança com tudo em direção a eles, fatiando um a um, sem parar. Vemos que ela é quase um Tsushima. Ela voa com a sua prancha por todos os lados arrancando pedaços e mais pedaços dos monstros, que a essa hora já entenderam que se lascaram bonito. A heroína passa perto dos dentes das criaturas e com tranquilidade continua seus ataques. Ela então solta backflip carpado triplo e começa a rodar parecendo um tornado em direção aos monstros. Assim passando por todas aquelas criaturas monstruosas, de forma tranquila. Os ataques foram tão rápidos, que nem as miniaturas de monstros sabem o que aconteceu, só dá tempo de ver a cabeça deles explodindo com os cortes profundos que ela fez. Então ela já parte para outro grupo de leviatãs mirins, que estão ali perto. E parte para o corte Tramontina. Só vemos os flashes dos cortes, um atrás do outro sem parar. Nosso prota fica arrepiado como ela está matando todos aqueles monstros sem nenhum problema. Ele a vê passando entre as criaturas e as atacando de forma tão simples e despreocupada. Mesmo se deparando com mais e mais monstros sem parar, ela não tem medo e continua a atacar sem nem vacilar por um instante. Vemos os pedaços de sushi S gigantes caindo um após o outro na água, e a cara de protaça da nossa heroína. Ela desfere seus ataques nos últimos monstros que ainda estão vivos ali, deixando nossas crianças de boca aberta e surpresas por ela ser tão forte. Bota percebe que ainda tem um monstro atrás deles que está vivo e rastejando na sua direção, mas sem ter tempo de nada nossa heroína surge com aquele olhar de protaço e mata ele sem dó. Bota e sua irmã não acreditam no que estão presenciando e olham aquela cena de terror. Nossa heroína do cabelo branco também olha para trás dela e verifica se não tem mais ninguém vivo. Então ao ver que a luta acabou, ela limpa seu rosto e guarda as suas armas. Nosso prota olha bem para ela e fica pensando se pode confiar naquela pessoa.
se perguntando se ela é uma boa pessoa ou se quer fazer mal a ele e sua irmã. Ele lembra como ela é forte e se preocupa se ela vai os ajudar, lembrando que ela não se importou com eles quando atirou vários arpões na direção dele e de sua irmãzinha, quase os acertando. Em meio aos seus desvaneios e pensamentos preocupantes, ele olha firmemente para nossa suposta heroína. Quando ela fala com tranquilidade que foi muita sorte deles encontrar o arpoador em meio ao mar aberto. Então Bota se lembra que seu pai o contou sobre os arpoadores e que ele também era um deles. Ele lembra que eram guerreiros que lutavam com os monstros marinhos para proteger suas cidades e outras pessoas. Então nosso prota se anima e olhando para ela ele fica mais calmo falando que ela é uma arpoadora. Nossa heroína se apresenta e fala se chamar Kana, ela explica que pertence à Union Busan. Com uma voz serena e tranquila. Bota fica se questionando que diacho é Union Busan, e nesse momento ele escuta alguns estrondos se aproximando. Ele percebe que algo grande surgiu no horizonte, e é de lá que esses estrondos estão vindo. Kana dá uma olhada de leve para trás, enquanto Bota fica pensando se aquilo era uma ilha. Ele consegue ver algumas luzes em meio àquela sombra imensa. E se espanta ao perceber não se tratar de uma ilha e sim de um barco, um imenso barco, que estava vindo na sua direção a toda velocidade. Nossas crianças olham aquele barco se aproximando e percebem várias luzes, portas e janelas nele. Quando o barco chega ao local onde eles estão, um nome está gravado na lateral dele. Union Busan. Bota então pensa que aquela mulher estava falando que veio daquele barco, que a cada vez que se aproxima, parece maior. Ele observa cada detalhe, escuta cada barulho vindo das instalações já enferrujadas, e se pega ainda desacreditado de que tudo aquilo é um enorme barco igual a uma ilha, cheia de janelas e máquinas que ele não sabia para que serviam. Em meio a seu espanto algo começa a submergir ao lado de onde eles estão, fazendo algumas bolhas e chamando a atenção de Bota. E conseguimos ver um submarino aparecer na superfície da água, fazendo um enorme barulho ao quicar sobre as ondas. Nossas crianças ficam mais espantadas ainda, enquanto Kana murmura que já era tempo deles chegarem. Uma pessoa sai de dentro do submarino e cumprimenta nossa heroína, como se fosse um dia normal. Kana responde falando que ele era muito lento, e o chamou de Bruni. E ele retruca falando que ela aqui é rápida demais. Nossas crianças estão surpresas que tenha outra pessoa ali, sendo que eles viveram toda a sua vida apenas com seu pai. Eles achavam que era muito difícil encontrar outros seres humanos, e um após o outro eles foram saindo do submarino. Ao todo saíram 5 amigos da Kana de lá e nosso prota ainda não acredita que tenham tantas pessoas ali. Alguns barulhos de passos vêm ecoando do imenso navio, e quando menos esperamos uma multidão de pessoas começam a murmurar e a aparecer na lateral do barco. Bota e sua pequena irmã ficam sem acreditar naquilo, são muitas pessoas. Bota então fala para Lita olhar, e enquanto eles passam os olhos em todas aquelas pessoas que estão no barco, nosso prota enche seus olhos de lágrimas mais uma vez, só que agora de felicidade. Lita pergunta alegre, se isso quer dizer que agora eles estavam seguros. Bota dá um abraço apertado em sua pequena irmã e pensa em seu pai, falando que eles conseguiram, eles encontraram outras pessoas. Agora eles estavam salvos. Nada de ruim ia mais acontecer. Então um holofote os ilumina em meio aos restos dos monstros boiando pela água. Vemos então outros barcos menores se aproximando de todos os lados, para resgatar nossas crianças. Bota e Lita olham para as pessoas indo em direção dos monstros mortos com a maior naturalidade, sem medo algum. Vemos então a Kana dando ordens para todos, orientando a todos que olhem tudo e diz que não podem deixar uma única pessoa escapar. Ao tocar em um dispositivo em sua orelha ela pergunta como o doutor foi distraindo. Então cortamos para um grupo de pessoas em trajes de mergulho, e um deles responde que Kana havia limpado bem ali embaixo. Outra pessoa está falando que está limpo do outro lado também. E diz que as únicas coisas que sobraram foram os sushis que Kana havia fatiado. O doutor Fade diz que Kana é muito má por não deixar ao menos uma criatura viva para ele estudar. E Bruni na superfície diz que ela não costuma deixar nada vivo em seu caminho. E o doutor fica murmurando que eles podiam ter encontrado outro arpoador.
E ao ver o local onde estavam os ovos, ele diz que teriam tido muito mais problemas se todos eles tivessem eclodido. E pergunta para Kana se foi ela quem esmagou todos. Kana faz uma cara de pensativa e diz que não foi ela que os esmagou. Bruni, tirando os arpões dos monstros, diz nunca ter visto um monstro tão feio assim, e se pergunta qual tipo são aqueles ali. Abaixo da água alguém chama o doutor e pede para ele dar uma olhada em algo interessante. Kana e Bruno já ficam alertas com essa frase. Então o doutor Fade se espanta e grita aqui entre si. E vemos que eles estão falando daquele enorme Leviatã que o pai do nosso prota derrotou. Todos ali estão espantados e o doutor diz que aquilo é enorme e que tinha pelo menos 50 metros de comprimento. Kana e Bruni se surpreendem na hora que escutam esse nome. E perguntam se ele está falando de um dos 7 demônios do mar. O doutor diz que sim e que tem certeza de que aquela criatura é ele. E que ele é muito maior do que os rumores e relatos diziam. O doutor logo pergunta a Kana se ela o matou sozinha também. Ela ainda sem palavras para e pensa, respondendo que também não foi ela quem fez isso. E o doutor logo pergunta quem poderia ter feito algo monumental assim. Kana olha para a espada do pai do nosso prota enfiada em um dos monstros. E a observa com mais cuidado. Logo para pensar um pouco e olha diretamente para nosso prota e sua pequena irmãzinha. Com uma cara de dúvida. Cortamos para um cara questionando as crianças se seus nomes são Botelita, e os dois consentem. Ele está preenchendo um formulário de registro de refugiado. Então ele pergunta por quanto tempo eles ficaram à deriva em meio ao oceano. E diz que a julgar pelos estados de suas roupas eles devem ter ficado perdidos por muito tempo, e questiona nosso prota se foi mais de 1 ano. Nosso prota meio confuso diz achar que foram uns 10 anos mais ou menos. Então o cara faz uma cara de espanto e perguntam se realmente eles sobreviveram por 10 anos inteiros à deriva no mar. Dizendo que eles fizeram um bom trabalho, mas logo faz uma cara de deboche e diz para o nosso prota falar a verdade e que não é para subestimarem ele só por ser um servidor público de baixo escalão. O cara continua a bater na cabeça do nosso prota, falando para ele parar de mentir e falar a verdade e diz que eles não podem registrar nenhuma informação falsa. Lita vendo aquilo já fica putaça e grita dizendo que tudo que seu irmão falou é verdade e que eles não estavam mentindo, e logo empurra o cara. Ele grita de volta com ela e pergunta se sabe com quem ela está falando. E Lita responde que sim. Um servidor público de baixo escalão, olha essa pequena tirando onda. KKKK. O cara já faz uma cara de quem foi humilhado por uma garotinha e acaba furando a prancheta com a caneta de tanta raiva. Bota então fala que eles não estavam sozinhos esse tempo todo e que seu pai cuidou deles por todo esse tempo. Mas seu pai morreu os defendendo do monstro que os atacou. E seus olhos se enchem de lágrimas novamente. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado e não deixem de deixar seus comentários e de se inscrever no canal. Fui!